Quando o termo gastronomia molecular ganhou força pelo mundo, muita gente pensou que seria apenas uma moda. Aliás, tendência, moda, o mundo está cheio disso em todas as áreas. Só que os anos passaram e as técnicas ganharam mais espaço em um segmento que está em constante movimento, em constante evolução, que é o da alimentação, que é o da gastronomia. A gente já fez várias entrevistas sobre isso, inclusive a gente já chegou a abordar aqui que as decisões mais importantes do planeta foram tomadas ao redor de uma mesa com as pessoas comendo. E hoje a gente vai dizer que essas decisões também podem ser deliciosas, porque a gente vai falar principalmente de confeitaria, além da gastronomia molecular. A preocupação crescente com a saúde, é bom a gente abrir esse parêntese, abriu as portas para as técnicas moleculares se integrarem ao dia a dia dos chefes. Então, a partir de formas de preparo que valorizam ingredientes, o cozimento, a conservação dos nutrientes, né, passamos a entender melhor os alimentos. Então, foi a gastronomia molecular que trouxe essa possibilidade. Só que tem mais disso. O mercado da confeitaria está em expansão e é por isso que eu fiquei falando de confeitaria o tempo todo. Gente, eu estava dando uma olhada, o setor de confeitaria brasileira tem um faturamento de 12 bilhões de reais por ano. E você sabe que tudo no Brasil é um dado subnotificado, então deve ser muito mais do que isso, né? É um dos mais dinâmicos da indústria alimentícia. Está entre as principais tendências de 2024 a confeitaria saudável. Tem tanta coisa para falar com a Mirla Cavalcante, que está aqui com a gente, nossa convidada. Ela tem formação em patisserie pela Cordon Bleu, né, de São Paulo, e a Escola de Confeitaria do Diego Lozano. Ou seja, ela formou com os melhores, né? E ela está aqui hoje para falar desses assuntos todos. Mas primeiro eu queria dar as boas-vindas e perguntar como é que você se apaixonou pela gastronomia. Como é que você parou aí, Mirla? Bem-vinda. Bem, obrigada. Olha, sempre foi uma... Digamos que eu também tenho aquela pegada da afetividade com a gastronomia. Minha mãe sempre gostou muito de cozinhar. Apesar de minha avó cozinhar bem, ela não gostava muito. Mas acabou que eu segui na gastronomia, digamos, meio que por um acidente pós-pandemia. Eu tenho uma formação jurídica, sou advogada, advoguei por mais de 10 anos, e tive uma oportunidade de lidar com a gastronomia pela primeira vez no Grupo Clean Cru. Eu fiz um estágio na Dárcia Nunes, e lá eu tive meu primeiro contato com a confeitaria. E foi paixão à primeira vista. A princípio, eu não conseguia... Descobriu uma causa para chamar de sua, né? Sim, perfeito. Eu sempre gostei muito de cozinhar para as pessoas que eu gostava. Assim como uma linguagem do amor, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, fazia de tudo. Risotos, massas. Então, tudo era muito simples de fazer. Para mim, era muito simples de fazer. Menos confeitaria. Fui fazer esse estágio e me descobri apaixonada, viciada. Você gostou do que era mais difícil? Gostei do que era mais difícil, exatamente. Talvez pela tendência dos estudos, né? Como com a tendência jurídica, você lê mais, você estuda mais, você quer saber mais o porquê das coisas, e a confeitaria é isso. É você entender o porquê e o para quê dos ingredientes, qual a função deles dentro de uma receita, e de repente o mundo se abre. De repente tudo se torna fácil. A princípio, né? Sim. E aí você gosta de imersão, porque assim, você foi para o lado que é considerado o mais difícil, mas defina difícil dentro de gastronomia, né? Acho Verdade. que depende da imersão. E você foi estudar com os melhores, né? E aí você termina tendo contato com todas as tendências e com essa transformação que é a gastronomia hoje. Gente, que página a gente está da gastronomia. Gastronomia molecular. Eu vivi esse tempo todo para falar sobre esse assunto. Olha, gastronomia molecular é uma temática, na verdade, é um universo à parte dentro da gastronomia. A gente não pode nem chegar e falar, a gastronomia molecular, faz parte somente da cozinha quente ou somente da confeitaria. Sim. Não. Ela consegue passear por todos esses universos da gastronomia. Uma revolução, né? Muito. O Ferran Adrià, que foi o precursor, né, dessa gastronomia, digamos que assim, foi o pai, né, o criador, inclusive trazendo esses novos instrumentos e essas novas ferramentas que hoje nós conhecemos. Antes, muito rudimentares, né? Então, por exemplo, começamos com o sifão, que trouxe as espumas, né? Que hoje ela é muito comum, a gente vê nos drinks, a gente vê Sim. em composições de pratos quentes, a gente vê em finalizações de sobremesa. Então, assim, antes, como você falou, eram coisas disruptivas, né? Que antes para as pessoas eram coisas
inimagináveis e hoje não, hoje elas são extremamente acessíveis. Você vai na Shopee, você compra um sifão que você faz uma espuma maravilhosa e finaliza um prato na sua casa. E pensar que começou em 1990, né? Exatamente. Então, assim, ela ganhou um nível de sofisticação e, ao mesmo tempo, de interesse, né? De entrega, que é incrível, realmente. A gente pode dizer que ela é uma criança. Dentro exatamente. do universo da gastronomia, a molecular, né? A área molecular, ela é praticamente uma criança. Então, há muita coisa ainda a se desenvolver, né? A gente hoje tem o uso do nitrogênio líquido. Ele ainda não é tão acessível como, por exemplo, o sifão. Mas hoje você vê no MasterChef provas com nitrogênio líquido. Então, assim, coisas que, quimicamente falando, dentro do normal de temperatura e pressão, você não conseguiria fazer, hoje, com esses ingredientes especiais e revolucionários, você consegue quebrar padrões. Mudar a textura de uma coisa que antes normalmente não aconteceria, você vem com um ingrediente como esse e de repente você quebra todos os parâmetros. É surpreendente para a visão, para o paladar, o sensorial, é incrível. É legal também porque eu acho que traz um outro design, né? Sim. Para a própria experiência e para a apresentação de tudo isso. E o brasileiro, aliás, todo mundo adora comer bem no sentido mais apropriado do que é, defina comer bem, né? E está aberto às novas experiências. Então, eu acho que a gastronomia molecular, ela veio já com o público certo, né? Garantido, né? Dentro dessa área, porque são muitas técnicas, né? Sim. A gente tem as básicas, né? Como a gente falou anteriormente, que começou pelas espumas, né? A gente tem a esferificação também, que como eu tinha até comentado com você anteriormente, né? A gente estava aqui num bate-papo bem legal, exato. Você consegue trazer um formato de caviar, a mesma, digamos assim, experiência de um caviar, com bolinhas, com película fininha, com o que você quiser dentro. Você pode colocar um tomate e colocar isso numa salada, ou finalizações para sobremesas com coisas inusitadas, como, por exemplo, uma redução de balsâmico com mel. Então, assim, você imagina, você come com os olhos. Não, incrível. Tem muitas coisas para serem usadas com as técnicas que a gente já tem disponíveis, fora as que a gente vai criar. É verdade. E no mercado da gastronomia molecular, o que é interessante é que ela terminou também, acabou estimulando um interesse pela ciência dos alimentos, né? E a ciência é impressionante, porque tem muito de ciência, né? Perfeito. Aliás, é totalmente ciência. Você acabou de citar vários processos aí, que são físicos, que são químicos, que são sob toda influência da ciência, né? Sim. Então, ela terminou despertando para a ciência dos alimentos. Ela coloca a gastronomia num outro nível, né? Outro patamar, perfeito. E o chefe também. Porque o chefe, ele, por mais que hoje, né, o chefe, ele tem essa necessidade, né, de intensificar os estudos e, inclusive, de trazer os estudos mais aprofundados para esse sentido da ciência. Então, se, por exemplo, o chefe ele tem essa pegada de uma gastronomia mais contemporânea, onde ele traz essas texturas diferentes, ele traz essas técnicas diferentes, ele vai ter que estudar. Não tem para onde correr. Ele tem que se especializar. E não é mais só, eu cozinho há 30 anos. Não é mais isso ser chefe. Não é. É um mercado pós-gastronomia molecular. E é interessante você falar sobre isso, porque a gente vive num mundo, hoje, essa semana nós falamos sobre isso, que tudo é muito multidisciplinar hoje. Já era, mas agora assumidamente. Agora a gente entende, percebe como multidisciplinar. Perfeito. Isso abre milhões de possibilidades. Numa página que você está aí embarcando, que é o Food Styling. Me conta que negócio é esse, Mila? A gente come com os olhos, certo? Sim. Então, a gente chega em um ambiente onde a gente enxerga aquilo que já te atrai, né? Quando você chega num restaurante, tudo que está dentro de um prato, ele é proposital. Pelo menos deveria. Né? Então, pelo menos deveria, né? A gente tem como referência, um bom parâmetro, os restaurantes Michelin. Então, a gente vem com aquelas criações, aqueles pratos belíssimos. A gente tem, inclusive, um seriado que retrata muito bem isso, chama The Bear. Sim! Maravilhoso. Tem um trecho, eu uso um trecho dele na minha palestra, onde o cara está limpando os garfos. Sim. E o dono do restaurante chama ele lá fora porque ele está se sentindo inferior limpando os garfos. E eles têm uma conversa dura. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Mas o The Bear é incrível no que você está falando. Eu já vi. Ele traz isso que a gente estava falando, né, sobre a história do food styling. Sim. As coisas estão lá de forma proposital.
Não é por acaso. Se eu estabeleci... tem um chefe também que hoje faz muito isso, que ele foi também do MasterChef, que é o chefe Yuri. Incrível as coisas que ele constrói. As camadas de sabor, camadas de textura, ele usa muito bem, de forma maravilhosamente bem essas técnicas. O que você acha que é necessário? Quais são as habilidades necessárias para um confeiteiro realmente acontecer, já que você mencionou várias técnicas aí? Certo. Primeiro de tudo, gostar do que faz, porque não é fácil. É uma jornada extremamente exaustiva, principalmente para você chegar, defina onde você quer chegar, e aí nesse caminho você vai definindo as coisas, principalmente as que você não quer. Sobre habilidades, tenha a paciência de você entender as suas limitações e dentro dessas limitações você ir treinando elas. Porque a gastronomia e principalmente a confeitaria, que é uma arte, ela precisa de treino, ela precisa de olho, ela precisa de paciência e de mão leve. Eu digo por experiência própria. Eu me tornei uma confeiteira a duras penas. Porque eu tinha mão... ainda hoje tenho, mas hoje tem um domínio muito maior. Então, você vai pegar uma pinça para você fazer uma finalização, nossa, para mim era um martírio. Trabalhar com um saco de confeitar para fazer finalizações, para mim também era terrível. Porque eu não tinha um domínio, mas foi treino. E, óbvio, referências, estude com bons lugares. Se puder, trabalhe com bons ambientes, né, onde você consiga ter essa capacidade de absorver, seja uma esponja. Sempre, por onde você andar. Tem uma técnica ou estilo específico que está se tornando a sua marca? Acredito que confeitaria francesa. Que você francesa, mais gosta de trabalhar? Eu acho que confeitaria francesa, mais puxada para essa parte do contemporâneo, onde a gente traz essas técnicas diferentes que toca a molecular, né? A gente tem as tuiles, a gente tem as decorações com na melaca, por exemplo, que é um creme hoje criado pelos japoneses, mas abraçado pelo resto do mundo, porque ele é lindo. E customizado? Olha, pode ser. Pode ser. Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Depende do seu público. E depende do seu perfil como chefe confeiteiro. Que o Brasil customiza tudo. É impressionante no que a gente fez com sushi e sashimi. Isso é verdade. Mas é aquela coisa, Maia. A gente tem que dançar conforme a música. Temos que ter nossa personalidade, mas também não podemos ser assim tão rígidos, né? Assim tão tem que firmes. Ser aberto, né? Porque assim, o público é muito diverso. E se vocês são encantadores de serpentes, assim, com as coisas que vocês apresentam. Porque eu acho que vocês se deleitam naquela reação. Eu gosto de dizer... Gosto de falar que isso é um traço astrológico, não é mais nem traço tóxico. Gente, eu vi aquela série do Netflix, A Cozinheira, esqueci alguma coisa, que é um filme todo baseado em como a cozinheira muda toda a história de uma família e toda a própria história por conta dos pratos que ela faz. Uau, esse eu não conheço ainda, hein? Eu vou tentar te lembrar, mas já vou pedir para a produção botar aí. É da Netflix, produção. A Cozinheira, e aí você complementa aí na hora para a gente poder colocar aqui nos caracteres. Então é maravilhoso, porque vocês são essas pessoas que tem que estar de olho no qual é o público. Porque eu acho que o que satisfaz vocês é esse deleite, né? Sim. É realmente deleite. Mas a sua especialidade dentro da confeitaria, o que você acha que é? Mesmo você gostando de se aventurar, mesmo você gostando de novas experiências. A francesa clássica. Talvez com um pouco por culpa da minha formação. E a gente está falando de bolos, tortas, doces finos, né? Sim, perfeito. Os entremês também, que estão bem em alta. E os entremês em formato de fruta. Temos o Cédric, que traz essa tendência hoje, que o mundo inteiro copia. Na verdade, assim, ele não foi o criador. Não se sabe exatamente quem foi o criador, mas quem trouxe essa globalização e essa expansão foi ele. Então, todo mundo sabe, se aonde você chegar, fizer assim, todo mundo sabe que vai ser ou veio de referência dele, o Cédric, né? Ou então é simplesmente mais um que copia. Sim. Né? Agora, a tua formação diz muito sobre, não só a tua, mas a nossa formação, a formação de vocês na área de gastronomia, diz muito sobre quem são. Quem é uma pessoa que estudou, um Diego Lozano, pessoa que fez cordon bleu, entendeu? Ela tem uma marca. Eu tenho certeza que o teu novo interesse, que são muitos, mas do food style, inclusive você vai começar a ministrar no Senac, né?
um curso, coisas sobre isso? Eu acabei de fazer um de confeitaria, né? Ano que vem já está programado para eu estar na grade também de técnico de gastronomia. Sim. E atualmente quem está fazendo o food styling, eu salvo engano, é o Igor. Sim. Um grande amigo, maravilhoso, manda muito bem. E hoje eu acredito que ele tem um curso aberto, com inscrições abertas, inclusive lá no Senac, de food styling, né? Focado, direcionado, claro, mais para a cozinha quente, porque é a especialidade dele, mas ele também manda bem na confeitaria. É impressionante como quando você abre um curso, seja ele qual for, eu digo por experiência dentro do Senac, os técnicos de gastronomia, as turmas fecham rapidamente. Porque virou uma área de interesse das pessoas sobre todos os aspectos. Para empreender, para ter renda extra, porque você trabalha e é feliz cozinhando. Nossa! Eu acho que é outra vibe mesmo. Sim. Na hora de fazer. E os cursos fecham rápido, né? E você sabe o que é incrível? É que nessas últimas, salvo engano, nessas últimas 2 turmas, eu participei da aula de inauguração desse último técnico que fechou. Sim. E a gente já está com outro técnico, já para fechar com lista de espera. Então, assim, a gente tem uma diversidade de pessoas lá, a gente tem de tudo, como você falou. A gente tem dono de empresa que quer ou mudar de ramo, ou quer trazer uma tecnicidade a mais para o negócio, tanto de controle de estoque, quanto de técnicas realmente voltadas para a produção da cozinha do dia a dia. Tudo voltado pensando no mercado local, né, da evolução do mercado local. E isso tem sido maravilhoso no Senac. A nossa equipe está incrível. E aí, voltando para a tua formação, acho que o food styling, quem estuda na Cordon Bleu ou no Lausanne, eu acho que sai de lá com a certeza, não só com o que você resumiu, que tipo a gente come com os olhos, mas que o design, a apresentação de um prato é a apresentação de um prato. Sim. Define muita coisa. É o ponto de partida de uma experiência que pode... Sabe? É dali que começa, entendeu? Sim. Sabe, assim, os 2 minutos que você tem como palestrante para você encantar a tua plateia. Sabe, assim, os 8 segundos rodando no Instagram que você tem de atenção. Pois o do food styling é o correspondente ao que o food styling proporciona, eu imagino. As técnicas do food styling te permitem criar uma assinatura única. Podemos dizer assim, eu tenho uma tela em branco, que seria o meu prato, eu consigo criar... várias coisas diferentes, mas eu sempre vou ter um ponto em comum, né, que vai se tornar a minha assinatura, né? Todo mundo vai saber que esse prato é da Mirla ou de quem quer que seja. Né? Sempre vai ter. Você deixar realmente a sua marca, né? E Perfeito. As pessoas, e é incrível porque assim, as pessoas, elas estão dispostas por experiências gastronômicas, a ir aonde quer que seja, a pagar o que quer que seja, e aí eu estou falando de um público extraordinário, né? Que está dentro de uma coisa que é até quase um pós-luxo, de pessoas que vão a lugares para comer coisas específicas, né? E é impressionante como esse mercado ele fatura e como ele é importante da base para você ter uma renda extra até para você ganhar o mundo e ser uma referência global. Sim, até assim, quantas possibilidades? Você comentou sobre esse podemos até dizer que é um turismo de super ricos, né? Sim. E tem um exemplo de uma amiga que eu conheci no curso do Diego Lozano, que ela sempre ia passar temporadas na Patagônia. E ela sempre comentava que a Patagônia é um lugar extremamente ermo, onde eles não tinham internet, eles só, tipo assim, os ingredientes chegavam em horários marcados, era como se eles estivessem totalmente isolados e super ricos iam para lá, para viver uma vida simples, com experiências gastronômicas. A experiência do mercado de luxo, ela coloca essas pessoas numa outra, né, é uma outra categoria de luxo, que não é de ostentação, mas que é de experienciar. Não é ostentar uma marca de uma bolsa, de uma coisa, do que quer que seja, de um carro, de um telefone. Mas é experienciar e ter exclusividade. Perfeito. Memórias de sabor. Exatamente. E eu estava olhando os números, né? Os consumidores gastaram 61,4 bilhões em food service no Brasil.
E aí eu estava olhando esses dados aqui, eu fiquei muito impressionada. E aí eu fiquei pensando, eu queria conversar rapidamente com você sobre as tendências e inovações, não só para 2024, mas que elas chegam como tendência e elas passam a ser uma realidade, como a questão da inovação em ingredientes. Sim, vamos lá. Você tem adaptado suas receitas para esses novos ingredientes? Existe uma demanda por confeitaria saudável, por exemplo, dentro desse contexto? Porque a gente ama doce, mas a gente não quer o que o açúcar causa. O ônus, né? A gente não quer a gente o só ônus. quer o bônus, né? Normal do ser humano. Né? Olha, e aí tem os sem glúten, sem lactose. Existem novos ingredientes dentro disso? É o que eu ia entrar nos intolerantes, né? Ou restritivos, que realmente é uma confeitaria, na verdade, uma gastronomia. A gente pode até mencionar dessa forma. Onde a gente tem hoje a necessidade de saúde, de adaptação de certos ingredientes, para trazer meio que uma normalidade para essas pessoas. Antes, a gente tinha uma dificuldade muito grande em encontrar insumos. Mas agora, com a internet e com a atenção da indústria, a gente consegue hoje ter uma facilidade maior de acesso e, diante do domínio das técnicas, a gente consegue fazer essas adaptações. A gente tem açúcares diferentes. A gente tem, por exemplo, um açúcar hoje, são 2 açúcares interessantes, que é o Moon Sugar e o Nanea, que é da Isabela Cari. Acho que muita gente deve conhecer, porque, enfim, ela é essa tendência que você está comentando, Sim. né? Que é de trazer aquela confeitaria de coisas lindas, maravilhosas e gostosas, mas que eu posso comer com metade da culpa, digamos assim, né? Com metade do ônus. Assim, é interessante o que ela traz, a proposta dela, e retrata perfeitamente o que você está me falando. De trazer uma maior acessibilidade para os intolerantes e para os restritivos, ou por questão de saúde, ou por opção. Porque tem gente que opta realmente viver assim. Eu tenho amigas que não comem açúcar de jeito nenhum. E elas não têm nenhum problema de saúde. É uma amiga nutróloga que ela, enfim, estuda sobre o assunto e ela, por opção, escolheu não comer. Nem trigo, nada de glúten e nada de açúcar. Isso não quer dizer que ela não possa se deliciar com a confeitaria. Perfeito. Mas, assim, realmente o que você comentou a respeito dessas intolerâncias e dessas restritividades, elas têm forçado a indústria a criar novas coisas. As tendências, né, que a gente vem comentando. Sustentabilidade, Mirla. Eu acho assim que não só os ingredientes serem também orgânicos. Sim. Eu estou falando isso porque você mencionou a própria indústria. Mas, tipo, as embalagens serem também responsáveis. Sim. Em termos de sustentabilidade. Sim. Isso entrou na agenda, né? A gente tem uma agenda aqui no mundial e global, né? Que a gente tem essas reuniões desses grandes líderes. E eles têm essa agenda com relação à sustentabilidade. Sustentáveis na confeitaria. Perfeito. Isso engloba a gastronomia, porque a gente usa muita embalagem, né? A gente tinha uma tendência de usar muito plástico, alumínio. Mas hoje as coisas vêm mudando. A gente vem usando mais produtos que são biodegradáveis. Embalagens que hoje são até mais bonitas do que as de plástico. São muito mais estilizadas, são muito mais personalizadas, como você falou. E eu fico pensando, por exemplo, eu sou apaixonada por biomimética, o design baseado na natureza. Eu gosto muito de design, você que me acompanha sabe disso. Design em todas as coisas, inclusive o design de serviços. Mas eu fico muito impressionada como a natureza, ela é uma inspiração extraordinária e abundante. E no caso da gastronomia, e eu não estou falando das PECs, né? Não tem umas flores, umas coisas comestíveis? As punks. Isso. Obrigada. A natureza, ela é tão exuberante, tão abundante em coisas que não só no design ele pode ser inspirado, Sim. mas também em coisas que podem ser adotadas da própria natureza. E eu estou falando de frutas, eu estou falando da natureza como um todo, né? Ela é imensa, né? Ainda tem... Provavelmente a gente não conseguiu explorar ainda nem 1% dela. Não conseguiu, não. Então... E aí eu queria falar contigo sobre a experiência sensorial. Porque eu estou falando... mais específica. Eu estou falando com um especialista em food styling. A experiência sensorial, ela é o desejo de muitos e poucos conseguem. É verdade. É porque a gente acaba... Ela é complexa. A gente acaba sendo refém, digamos que... do conhecimento. Sim. Né? Então, hoje, para a gente fazer uma harmonização, a gente tem várias
perspectivas para isso, né? A gente pode fazer harmonizações por semelhança, por contraste. A gente tem infinitas possibilidades para fazer essas combinações e trazer um food styling que seja tanto agradável para os olhos quanto agradável para o paladar. Que é isso que a gente quer. Que, gente, a junção disso, também né? uma exuberância de aromas, de texturas, é um desafio, né? A mixologia mexe muito com isso, que são o universo dos drinks. Tem um lugar que chama Biarte, maravilhoso. O Ricardo, que é o... Eu conheço o Ricardo. Ai, gente, que é o chefe lá do bar. Não, rapadura com champanhe. Eu amo sentar e bater um papo com ele. Para mim é uma aula. Eu fico encantada. E eu acho que, assim, se a gente vai para isso, a gente consegue trazer o pequeno. Sim. O pequeno produtor. A gente consegue trazer, chamar a atenção do grande. Uhum. E a gente consegue fazer um alinhamento lindo, onde quem ganha é quem vai experimentar. A França tem muito isso, né? Eles subsidiam muito os pequenos produtores com essa intenção de manter as tradições, né? E principalmente dos insumos que eles têm, que são bem específicos deles. E é uma cultura deles. O francês, ele é apaixonado pela gastronomia. Ele vive em função disso. E você é apaixonada pela gastronomia deles. Inclusive, tenho planos para o ano que vem para ir para a França, passar uma pequena temporada lá, vivendo essa experiência e essa imersão. Vai, nos leve gravando tudo e mandando, tá? Por favor. Pode deixar. A gente já está praticamente no final, mas eu queria dizer que, assim, tudo que você fala, ele converge com o que talvez esteja em todas as áreas do mundo hoje e que não deixa de ser uma zona de privilégio, que é a personalização. Eu imagino que, sendo uma referência na área de confeitaria, você deve receber pedidos assim que são... Eu quero todos os doces com o rosto da minha filha desenhado. Olha, eu quero colocar aí a imagem em 300 dimensões da minha lua de mel. Tem de tudo. É verdade, tem de tudo. A gente às vezes... Eu quero retratar o meu sentimento de formanda. A gente tem que trazer um pouco de equilíbrio, assim, às vezes, para o cliente, porque tem coisas que... Eu estou tirando onda, mas eu queria que você me dissesse qual é a da personalização. Como que você vê isso e como que você atua nisso, já que você é uma especialista em food style? Olha, a personalização, ela tem essa pegada de trazer uma coisa muito mais minha cliente, né? Quero que as coisas tenham a minha cara. Como e é incrível isso, né? Porque vira uma experiência única, né? Sim. Agora falando sem brincar. Mas vamos lá, temos que ter um equilíbrio, né? Temos que trazer uma moderação, porque, como dizia minha avó, tudo demais é veneno. Até o que é bonito se torna feio se é em excesso. Então, assim, a gente tem técnicas, né? Inclusive que elas também vêm evoluindo. Como você comentou, do rosto da pessoa no bolo, né? Hoje a gente não tem mais tanto isso, não né? Tem isso. Eu estava falando porque é um exemplo... Claro. Mais evidente, para deixar claro. Mas perceba que isso é um parâmetro interessante que você mencionou, que também entra na tendência de evolução, né? Hoje as pessoas elas querem coisas menores, coisas mais... Mas eu falei eu quero algo que traduza o sentimento meu como formanda. Ai, olha, meu Deus. Eu falei algo totalmente abstrato também. Eu fui do rosto no docinho ao sentimento de formanda. Justo, é verdade. A gente pode fazer tem várias opções para esse seu pedido, por exemplo. A gente pode trazer em cores, a gente pode trazer em sabores. Eu sou apaixonada por bacuri, que é uma coisa bem nossa daqui. E você pode propor a personalizar claro. A partir de onde a pessoa mora, claro. A partir do que ela está comemorando. O regional ainda é uma grande cartada certa, né? Sim. Ainda é uma aposta certa. Onde se você vai ter memórias afetivas que vão ser tocadas. Abraçado, sim, né? Sim. Porque ele é muito potente. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que para mim é o momento em que eu tenho certeza absoluta que eu estou no lugar certo fazendo a coisa certa. É quando a pessoa olha para mim e diz, nossa, lembrei de uma memória de infância. Uma mousse de pitomba. Nossa, mousse de pitomba, uau!
Foi longe. Gente, é porque a gente tem uma gargalhada de todo mundo aqui no estúdio. Porque, gente, a gente tem que olhar para o que a gente tem. Nossa, moça de é o que a Pitomba. França faz, que você Sim. vai lá para ver. Verdade. Para conhecer. Verdade. A gente tem uma riqueza em todos os lugares regionais, e particularmente no Nordeste, no Brasil, no Nordeste, aqui no Piauí, aí na sua cidade, no seu estado. Tem chefes de cozinha. Eu fui outro dia no Mocotó. Eu já tinha ido ao Mocotó, mas eu não tinha conversado com o Rodrigo. Sim. E eu comi desde que minha avó morreu, já tem 8 anos, eu não comia mais feijão. Porque eu falei, não tem ninguém que faça um feijão como o da minha avó. E aí de lá tinha um feijão que ele me levou para uma memória. Nossa. Gente, ele tem uma pegada, é a praia dele, né? Dos restaurantes dele, assim. Sim. Não é à toa que ele está entre os melhores do Brasil e do mundo, né? Então, assim, tem uma coisa assim que ele coloca no regional que é uma assinatura inigualável do que o Tínhamos Rodrigo comentado sobre isso mais cedo. Ele pode fazer o prato que for, mas ele vai ter a assinatura dele, que é a pegada regional. Eu tive a sorte de quando sair, ele estava lá, a gente bateu um papo sobre isso, assim, porque é muito... a gastronomia, ela tem essa capacidade de emocionar, né? De aproximar juntar, pessoas de aproximar. pessoas que não se maravilhoso. conhecem. Para encerrar, 2 perguntas. Quais são os seus planos? Meus planos é seguir sendo a confeiteira, digamos assim, que vai atualizar ali os planos do Senac, né? O Senac tá com uns planos interessantes para a confeitaria para o ano que vem. E ir para a França, fazer essa imersão. E depois, quem sabe, na volta, trazer um negócio aí interessante. Você deve ser uma mente que não nas redes para. sociais a gente conversa mais. Ou pessoalmente, né? Sim, claro. E qual o conselho que você daria ou as dicas para quem quer seguir essa carreira de confeiteiro? Ame o que você faz. Não é fácil. Ela foi matadora, viu? Paciência, muita paciência e treino. 3 dicas. Confeitaria até você encontrar aquele ponto. E é olho. Em tudo, é subjetivo. né? Em tudo, né? A viradinha ali para ser a sua marca, gente. Eu sou uma consumidora voraz de tudo que tem na internet sobre confeitaria, sobre cozinhas. E as sugestões da produção, que a gente sempre tem na área. Sim. Veja se você concorda, de filmes. O Chef's Table, né? Para quem curte gastronomia, é uma série super, que é uma pedida certeira, ninguém erra, né? Porque sem reservas. Legal. Que tá na Max também, né? É uma comédia romântica, mas para você ver como comida tá em tudo, né? É sobre amor, gente. E você teria uma dica pra gente? Uma outra? The Bear. The Bear. Isso. The Bear é incrível. Maravilhoso. E tem um outro que eu esqueci agora o nome, que é com... não sei se é sem reservas, não. É que é um chefe que é estrelado, Michelin, e ele perde a estrela. E aí ele volta para a França e tenta recuperar essa estrela. Já deu spoiler, já tá no vídeo aí pro pessoal. Não vou lembrar agora. A produção já agora. encontrou, porque a nossa produção não tem o M de marketing, o nosso M é de mágica, é de milagre, é de Maia, é de Mila. Boa. Mila, muito obrigada. Ótima entrevista. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Que entrevista ótima, né, gente? Leveza. A gente precisa de leveza e de inspiração também. Obrigada. Olha, a gente vai para o intervalo comercial. Tem dados que falam, tem muita coisa ainda no segundo bloco do programa. Portanto, não saia daí. Estou te esperando. Até já.